Bom dia, quinto ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos entender o que tem a ver a vegetação com a qualidade tanto do solo quanto da água. Nós estudaremos isso aqui a partir da página 26 da nossa apostila. Vegetação e a qualidade da água. As plantas absorvem água pelas raízes e a utilizam no processo de fotossíntese e no transporte de substâncias entre as folhas, o caule, as flores e os frutos, como vocês já sabem. E assim como os animais, as plantas liberam parte dessa água para o ambiente através da transpiração. E por essa transpiração, a água que as folhas liberam para o ambiente, ela sai em forma de vapor de água, que é o estado gasoso. Então, aqui nós temos um esquema da circulação de água pela planta. Então, a água é absorvida pelas raízes, passa pelo interior da planta e participa tanto da fotossíntese quanto do transporte de substâncias e ela é então liberada pelas folhas através de vapor de água, devolvendo essa água para o ambiente. A água liberada pelas plantas na transpiração é muito importante porque ajuda a manter a umidade do ar, que é a quantidade de vapor de água que existe no ar que nós respiramos. A manutenção da umidade do ar em níveis adequados, então manter esse vapor de água no ar nos níveis adequados, contribui para a formação de chuvas. Além disso, é importante para a saúde do corpo humano, principalmente do sistema respiratório, porque fornece um ar de qualidade para a gente. Então, aqui a gente nota a importância da vegetação. Quanto mais plantas, melhor é a qualidade do ar, por causa dessa manutenção do vapor de água e também por outros motivos que a gente vai estudar daqui a pouco na página seguinte. Então, além das plantas serem essenciais para a manutenção do ciclo da água, como a gente estudou no esquema ali em cima, as matas e florestas que ficam nas margens dos rios, lagos e outros corpos d'água, que são aquelas matas chamadas de ciliares, contribuem para a manutenção da qualidade da água dos rios e de outros corpos d'água, tá bom? Então, a presença de plantas ao redor do rio, como é o caso desse rio aqui da imagem, que está com a mata ciliar preservada, isso é fundamental para a boa qualidade da água daquele corpo d'água. Mas por que as plantas são importantes para a qualidade do solo e da água? Primeiro, a copa das árvores, que é aquela parte lá de cima onde tem a maior quantidade de folhas, acumula água da chuva e parte dessa água evapora. E isso contribui para que os rios não transbordem em caso de chuvas fortes, porque uma parte, uma quantidade dessa água da chuva fica armazenada na copa das árvores e não vai tudo diretamente para o rio. Assim ajuda a manter o nível de água daquele rio. Outro tópico, a água retida nas copas, que não evapora, ela pinga das folhas ou então escorre pelo tronco das árvores, chegando ao solo com mais suavidade do que se a água da chuva caísse diretamente sobre ele. Então, a água meio que vem descendo, amortecendo, sabe, o seu caminho. Ela não vem toda de uma vez só. Ela vem de folha em folha, vem descendo, vem escorrendo, até chegar no solo de uma forma mais suave, mais devagar.
O solo das florestas é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais. Isso protege e evita que se formem enxurradas. Em um solo sem proteção, a força da água remove os nutrientes e carrega o solo para longe em um processo chamado de erosão. Se o solo for levado para dentro de rios ou lagos, ocorre um fenômeno chamado de assoreamento. E esses corpos d'água vão ficar cada vez mais rasos pelo acúmulo de terra. As raízes das plantas também ajudam a evitar a erosão, pois formam uma rede que segura o solo. Então, aqui é uma outra importância da vegetação em relação à prevenção contra a erosão. A erosão é um processo onde o solo ele é danificado pela interferência tanto das chuvas, principalmente, mas também em relação ao vento, porque vai cavucando uma parte desse solo, causando um buraco, uma rachadura, e isso torna esse solo infértil. Então, pessoal, quando nós temos vegetação segurando esse solo, aí a gente previne o acontecimento dessa erosão. As raízes das plantas têm essa função, elas ficam entrelaçadas lá debaixo do solo e isso serve para segurar aquela terra ali, como se fosse uma rede, uma tela segurando todas aquelas partes ali do terreno, evitando que elas se desgarrem e provoquem então a erosão. Ter vegetação nos terrenos é uma forma de proteção contra erosão. Então, quando se tem um barranco, por exemplo, é muito importante que se mantenha esse barranco com vegetação. Plantar gramas ou algumas plantas menores, que vai conseguir se sustentar de forma mais vertical. Isso é importante para que as raízes segurem esse solo, evitando então que tenha um desmoronamento naquele terreno. E em relação ao assoreamento, é quando essa terra que estava vulnerável, que não tinha vegetação segurando, ela se escorre junto com as chuvas e acaba sendo levada para o fundo de um rio, por exemplo. E quanto mais terra no fundo desse rio, mais raso ele vai ficar, correndo risco até mesmo de secar. Então, daí a importância da gente preservar a vegetação. Como o solo das florestas tem a proteção das raízes das plantas, a água é absorvida em quantidades uniformes. Em um lugar sem vegetação, o solo tende a absorver menos água, pois grande parte dela escorre pela superfície e se acumula nas partes mais baixas do terreno, formando alagamento. Então, aqui é uma nova importância das raízes. Além da importância de segurar o solo para evitar a erosão, ela também ajuda a absorver de maneira igual, assim, de uma forma mais igual, a água desse solo. Ao invés dessa água bater e escorrer, cavucando o terreno e formando alagamentos, essa água vai ser absorvida pelas raízes para circular na planta, igual a gente estudou no esquema da página anterior. A água que é retida no solo da floresta se infiltra e alcança reservatórios subterrâneos de água, ou então é levada lentamente em direção aos rios ou outros corpos d'água. Se a água fosse levada toda de uma vez, no momento da chuva,
o rio poderia transbordar. Além disso, em épocas de pouca chuva, o rio poderia até secar por não haver reservas subterrâneas suficientes para abastecê-lo. Então, aqui nós temos mais uma importância de ter vegetação próxima aos rios. E as florestas também ajudam a reter poluentes, dificultando a chegada deles aos corpos d'água. Então, a vegetação ela também tem a função de filtrar os agentes poluentes, evitando que eles contaminem a nossa água. Aqui nós temos um resumo de tudo isso. Temos a chuva, pela precipitação, e as águas vão escorrendo lentamente pelo tronco das árvores até chegar no chão, evitando que caia aquela água toda da chuva de uma vez só. Uma parte da água se infiltra no solo, a outra escorre até o rio mais próximo. A água da chuva fica retida nas folhas e uma parte evapora e a outra parte vem escorrendo lentamente. Além disso, tem a transpiração das plantas, que fornecem vapor de água para o nosso ar ter mais qualidade. E a água também, ela evapora, ajudando a manter essa circulação de água. Então, essa é a importância da vegetação para manutenção e saúde tanto da água quanto do solo. Então, as atividades de hoje são as seguintes. Vocês farão a leitura desse texto da página 28 e farão as atividades da página 29. Aqui nós temos no número 1 uma experiência que foi feita, onde se colocou uma sacola plástica em um galinho de uma planta. E no dia seguinte tinha gotículas de água por dentro dessa sacola. E aí vocês irão explicar, com base em tudo isso que a gente estudou em relação aos estados físicos da água, o processo de condensação, a evaporação da água, a transpiração pelas folhas. Com base em tudo isso, vocês irão explicar o porquê dessas gotinhas dentro da sacola, sendo que ninguém tinha molhado essa sacola, tá bom? No número 2, vocês irão ver qual das 3 medidas sugeridas aqui embaixo é mais eficiente para aumentar a umidade do ar de uma cidade, que está sendo falada aqui no número 2, e manter esse ar com níveis mais saudáveis. Lembrando que umidade do ar tem relação com a quantidade de vapor de água presente no ar. De onde vem esse vapor de água? Então, é com base nisso que vocês irão selecionar qual é a medida mais adequada. E, por fim, o exercício número 3. As raízes das plantas absorvem água. Pensando nisso, em épocas com poucas chuvas, alguns agricultores retiram as matas ciliares com a intenção de aumentar a quantidade de água dos rios. Aí vocês irão explicar o porquê que essa prática de retirar a mata ciliar tem um efeito contrário do que se espera. Porque aqui ele queria retirar a vegetação próxima do rio com o intuito de sobrar mais água para esse rio. Então, com base na importância da mata ciliar, vocês irão explicar o porquê que esse raciocínio, essa prática desse agricultor está incorreta e vai gerar um efeito contrário do que ele espera. Então, ao invés de aumentar a quantidade de água, vai acontecer
uma redução na água desse rio. Vocês precisam explicar o porquê com base na importância da mata ciliar. Nossa aula termina por aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijão, pessoal, e até a próxima!